Assim como o sistema reprodutor, né, o sistema urinário ele é sempre avaliado em todos os ultrassons. E a gente tem uma ideia legal, né, do que está alterado, porque nós temos imagens muito boas hoje em dia. Principalmente nós conseguimos avaliar essa região em relação à parede, né, que o raio-x não fornece essa informação para a gente. E nós conseguimos também avaliar conteúdos de bexiga e também coletar esse conteúdo por cistossintese guiada por ultrassom. Nessa aula, nós vamos continuar em sala de aula, eu vou falar sobre indicações do exame ultrassonográfico para avaliar sistema urinário, alterações vesicais, alterações renais e alterações nas estruturas que vão ligar bexiga e rim, né? Até entre eles, né? Então, o ureter ligando rim e bexiga e a uretra ligando a bexiga ao meio externo, permitindo a micção do paciente. Na uretra, nós não avaliamos ela inteira, mas uma parte nós conseguimos. Começando com a bexiga. Então, antes lembrando, né, que na aula de anatomia o paciente está em estação, então nós vemos os rins aqui em cima e os ureteres vindo até a bexiga, que fica embaixo. E aqui nós vemos o contrário, né? A bexiga fica acima na imagem que nós vemos, os rins vão ficar abaixo e o ureter vão entrar de ponta cabeça. Aqui é uma vesícula urinária saudável, então lembrando que é anecogênico, né? Preto. Então toda vez que nós queremos lembrar o que é preto no ultrassom, nós lembramos que a vesícula urinária contém urina que é preta, é anecogênica. Então, anecogênico preto no ultrassom é sempre algo próximo de líquido ou líquido. Aqui nós temos uma parede bem fininha e hiperecogênica. E aqui nós temos um detalhe de uma bolha, né? Esse paciente estava bem relaxado, bem tranquilo. Então, nós conseguimos ver por aqui a urina entrando na bexiga, né? O ureter vem e se encaixa aqui na bexiga, aqui seria a uretra. Então, nós conseguimos ver esse momento da urina entrando na bexiga em forma de bolinhas. Quando o paciente é bem colaborativo, como o ultrassom é dinâmico, né? Nós vemos detalhes bem interessantes às vezes. A parede da vesícula urinária, gente, nós chamamos ela de trilaminar, porque ela tem 3 camadas. Internamente, primeiro, né, a mucosa, depois a muscular e depois a serosa. Lembrando, inclusive, gente, aqui eu fiz uma correção no slide, eu não tinha percebido que estava submucosa. A bexiga não tem submucosa. A mucosa, ela fica interna e protege a bexiga da própria urina, então ela é feita para proteger o próprio animal. A muscular, ela fica ao meio e ela faz com que a bexiga tenha capacidade de elasticidade. E a serosa protege a bexiga por fora. Faz a mesma função da mucosa, só que externamente. Nem sempre conseguimos ver, mas quando conseguimos ver, isso é um sinal de uma parede saudável. Então, a camada mais interna branca, aqui, é uma mucosa. Essa linha anecogênica discreta aqui preta é uma muscular. E por fora, essa camada branca hiperecogênica é a serosa. Então, novamente, parede da bexiga, conteúdo anecogênico da bexiga. Aqui é artefatos, aqui ignorem. Conteúdo preto, preto chapado, anecogênico. A bexiga tem que comportar conteúdo líquido totalmente livre de celularidade. Às vezes, em gatos, a gente consegue ver partículas de gordura, mas não é nada assim absurdo. Alguns gatos também, gatos machos castrados, muitas vezes têm uma certa cristalúria, mas não é nada absurdo. Aqui demonstrando, né, o que nós vemos nessa parede trilaminar, uma lâmina de histologia, considerando que aqui seria o lúmen, L de lúmen. Nós temos a camada A sendo a mucosa, a B, a muscular, né, mais espessa, que faz contração da bexiga, e bem fininha e externa nós temos a C, que é a serosa. A vesícula urinária, gente, ela tem localização superficial, tanto que ela permite que vocês façam a palpação do exame físico se ela estiver cheia. Isso também permite que ela seja usada, né, como no ultrassom, seja bem avaliada e a gente consiga também coletar urina por cistossintese. Quando cheia, ela tem esse conteúdo preto, né, anecogênico, que é a urina, esse preto todo. E justamente por ela ser uma bola preta, ela é uma janela acústica para os órgãos ao redor. Então, toda vez que eu vou fazer ultrassom, o ser humano vai fazer ultrassom, eles pedem que você beba uma quantidade de copos de água para encher a bexiga.
Isso faz com que a bexiga cheia, deste jeito, seja um ponto de referência para achar órgãos que estão perto dela. Então, para achar o cólon, que está demonstrado aqui, a parede dele, para achar o útero que passa aqui embaixo. Então, a vesícula urinária cheia serve como um ponto de referência. E aqui demonstrando, né, a proximidade dela com veia cava caudal e artéria aorta, colo descendente, e nós temos a topografia de trígono vesical aqui, onde se inserem os dois ureteres, e nós temos a saída da uretra. Aqui nesse vídeo é uma varredura de uma bexiga, então vocês verão que eu faço a varredura da bexiga em corte longitudinal, transverso, coloco ela no meio da imagem, vou para um lado, faço ela sumir, depois vou até o outro lado, faço ela sumir, garantindo que eu vi de canto a canto dessa bexiga. E eu também faço um movimento chamado balotamento, que é basicamente mexer nessa bexiga, fazer um movimento brusco com a mão, né? Fazendo com que ela balance. Esse movimento de balotamento, ele tenta mimetizar, por exemplo, o que nós vemos num globo de neve. Então, eu balanço a bexiga para tentar fazer o sedimento voar por ela, flutuar pela bexiga, e que ele não passe despercebido, porque às vezes o paciente está deitado há muito tempo e esse sedimento fica aqui depositado. Balotando, ele pode suspender e eu posso diagnosticar melhor uma cistite, por exemplo. Então, bexiga longitudinal, faço ela sumir e aparecer de novo da tela. Corte transverso, faço a mesma coisa, sumir e aparecer de novo na tela. Cólon aqui do lado. Coloco de novo na tela, faço um balotamento, então eu balanço a probe na barriga desse cachorro. É algo que vocês veem, tipicamente é normal o ultrassonografista fazer isso. E eu costumo mudar o brilho nessa hora depois do balotamento. Aumento o brilho e diminuo para ver se tem alguma coisa bem discreta aqui que meu olho não percebeu ainda. A bexiga vazia, gente, ela praticamente não é vista. Então, aqui nós temos 3 imagens demonstrando a repressão vesical. Na imagem A, é uma bexiga vazia, que nós temos a sonda apontada pela seta. E ela aqui vazia, quase não vemos, né? Medindo 4 milímetros de parede. Conforme o autor vai enchendo de soro, ela vai ficando com a parede mais fina. É igual uma bexiga de festa de aniversário. Quanto mais cheia, mais fina a parede. Quando a gente é criança e vai para a festa do aniversário do colega, a gente pega uma bexiga cheia de noite. De manhã, quando a gente vai pegar de novo a bexiga, geralmente ela está um pouco murcha e a parede fica mais grossa. É a mesma lógica. Então, figura B, o autor encheu essa bexiga com 60 ml de soro, provavelmente, né? Temos uma parede normal, que vai até 3 milímetros. E na imagem C, uma parede muito cheia com 120 ml, uma parede esticada com 2 milímetros. Então, de acordo com a repressão, nós temos paredes com tamanho diferente. Nessa aula, eu vou falar só sobre os tipos de cistite e depois nós continuamos na sala de aula a matéria. A cistite, pessoal, é um espessamento irregular da parede, geralmente iniciando na região crânio-ventral. Então, a parede está aqui. Durante o vídeo, ela é mostrada, ela parece estar um pouco espessa, por mais que não tenha medida, ela pode ser que esteja um pouco espessada, mas não dá para eu afirmar. Quando nós temos um processo agudo, então começou recentemente, essa parede ela pode ter alteração de espessamento e também alteração no conteúdo, ou só alteração do espessamento, ou só alteração em conteúdo. Então, nós nem sempre vemos a parede espessa junto com o conteúdo alterado. Nesse vídeo aqui, é uma cistite, era recente, apesar da aparência. Esse paciente tinha um ultrassom recente, de poucos dias antes. Nós temos a parede da bexiga delimitando onde ela está. Esse conteúdo cinza são debris celulares agrupados. O que são debris celulares? Vocês lerão bastante isso em ultrassom, talvez. Restos celulares, então hemácia, plaqueta, leucócitos, células da bexiga, depende do que está aqui acontecendo neste momento. E cada pontinho branco desse, cada pontinho hiperecogênico desse são cristais, é o que nós chamamos de cristalúria, que as pessoas na medicina, né, os seres humanos falam, fulano está com cristal na urina. É isso aqui, cristalúria. Então, parece um céu estrelado, né? Uma paciente com essa alteração em bexiga, o sedimento e cristais. Na aula da manhã eu reparei que tem essa vesícula que, não lembro se a paciente estava prenha e não consegui lembrar. Falei, vou tentar lembrar, mas não consigo. Então, uma bexiga com alteração mais em conteúdo do que em parede, né?
Diferente desse quadro aqui de bexigas com cistite, né? Em que nós temos uma alteração mais em parede, né? Do que no conteúdo em si. Então, nós temos uma parede espessa na região ventral, um pouco na dorsal e na cranial também. Aqui uma parede toda espessa, nós temos litíase e sedimento decantado. Parede toda espessa com sedimento no lúmen. Mesma coisa aqui, sedimento ou debris celulares, a parede toda espessa. Então, muitas vezes, gente, o paciente ele tem essa clínica de micção toda hora, né? Faz vários pontos de urina pela casa, porque a bexiga está tão cheia que ela não comporta a urina. E a bexiga inflamada não tem a capacidade de distender tanto quanto ela deveria. Então, o paciente, além de não conseguir encher a bexiga, por causa da elasticidade perdida momentaneamente, às vezes a bexiga está tão cheia, a bexiga não, às vezes a parede está tão espessa, ou tem tanta litíase, que elas acabam ocupando a região luminal, e o paciente tem a sensação toda hora de que a bexiga está cheia, mas é só inflamação. E quando é muito crônico, além disso aqui, nós temos algumas classificações que são cistite pseudomembranosa, enfisematosa e polipoide. Começamos com a pseudomembranosa, que é relatada em gatos obstruídos. Nem todo gato obstruído terá essa, gente. Não é uma coisa tão comum, mas acontece. Sempre perguntam quantos dias de obstrução isso pode acontecer. É muito relativo. Então, o gato ele pode obstruir parcialmente e ficar dias relativamente bem, até não estar bem mais. E um gato pode obstruir totalmente de uma vez e em 1 para 2 dias ele estar totalmente um caco. Então, depende de como que é o grau de inflamação, a causa, se é uma obstrução total ou não. Aqui, nós temos uma ulceração difusa e severa da parede, com necrose e hemorragia. Então, nós temos a mucosa destacada aqui. Em vermelho é o limite da parede. Em azul é a mucosa aqui, parecendo uma meleca suspensa na urina. Isso aqui é a parede se desfazendo. São as múltiplas septações vesicais e pericogênicas. Não sei exatamente qual que é o jeito certo de abordar essa alteração. Já vi colegas fazendo vários métodos. Quando tem vários métodos, vocês já sabem, né? Nós não temos algo 100% garantido que resolva o problema. Mas o prognóstico, né, é ruim mesmo. Não é uma coisa que, é tranquilo, não é. Quando chega nesse ponto, a parede tá com necrose já, então o prognóstico é ruim. A cistite efizematosa é mais comum, né, é associada a diabetes mellitus e infecção por micro-organismos fermentadores, que também pode acontecer aqui em pacientes que usam fralda, não é incomum. Nós temos a parede aqui em cima, mostrando focos de gás dentro dela, né, intramurais, e aqui nós temos gás dentro da bexiga, mostrando essa reverberação e esse gás no lúmen. Quando vocês retiram a urina dessa bexiga, parece refrigerante, tem várias bolinhas, parece água com gás, dependendo do que vocês preferirem. Aqui, como nós temos gás dentro da parede, e às vezes tem simplesmente só gás dentro da bexiga, com pouco conteúdo líquido, é contraindicado fazer cistocentese, entrar com uma agulha aqui e coletar. Nós não sabemos o quão frágil está a parede. Então, o certo é sonda ou micção espontânea, de preferência sonda com a maior higiene possível, e comunicar ao laboratório que essa coleta não foi feita por cistocentese por questão de segurança. E aí, na hora de interpretar o exame, vocês vão lembrar, né, que vocês estão procurando bactérias fermentadoras. Se tiver uma bactéria que não seja fermentadora, ela veio da manipulação mesmo, porque não foi um método estéril. Confirmação sempre com raio-x, né, mais fácil. Então, o raio-x, ele tem os tons de cinza inversos ao ultrassom. Se a bexiga no ultrassom está preta porque ela está cheia de líquido, a bexiga no raio-x tem que estar branca porque ela está cheia de líquido. Então, aqui é necogênico e no raio-x, né, branco é radiopaco, radiopacidade líquido. Como nós temos a troca do líquido por gás no raio-x, então nós temos uma vesícula urinária preta no ultrassom e preta no raio-x. Parece uma bexiga de festa. Era um show que não andava há anos, tinha espondilose na coluna, tinha luxação, tinha uma displasia coxofemoral bem importante, uma imagem antiga, de 2018. Foi uma foto que eu tirei da radiografia, na época o complexo tinha radiografias reveladas ainda, né? E nesse paciente eu não coletei a urina por cisto. Se não me engano, foi até eu que sondei, se eu não me engano, foi
tinha pouquíssima urina e grande parte disso aqui era simplesmente gás. E foi mandado para a cultura de biograma para ver qual antibiótico seria mais adequado para o tratamento. Lembrando, gente, que cistite, o certo é fazer ultrassom para diagnosticar, faz urinálise se possível, tratou, depois faz de novo ultrassom para ver se resolveu, porque tem muito paciente que tratou, pronto, tipo, beleza. Às vezes continua com sintoma, o tutor desiste, e às vezes continua, tipo, ameniza a cistite, mas logo depois volta porque não tratou completamente. Então, o certo é fazer ultrassom depois do tratamento. Perguntem para o ultrassonografista qual o tempo certo de ver se tratamentos que vocês fizeram, independente se é cistite ou outras alterações, se surtiu efeito. E a polipóide, né, que, como o nome diz, são estruturas polipóides, isoecogênicas à parede, então do mesmo tom de cinza, que se projetam para o lúmen, mais frequente, igual toda cistite, em região crânio-ventral. Então, a região de baixo, perto do ventre. Nós temos aqui estruturas polipóides focais. Aqui o pólipo já bem grande, com estruturas mais evidentes aqui nas setas. Mesma coisa aqui, pegando uma região grande da região dorsal, nem é comum, tão comum ser dorsal, mas a gente vê também, né? Por mais que o livro fale que é sempre ventral, nós vemos os dois. E um pólipo bem avantajado. Aqui tem o diferencial de neoplasia. Quando estiver na parte de neoplasia, eu vou falar melhor para vocês como nós podemos fazer o diferencial. Mas já adianto, tanto o pólipo quanto a neoplasia terá vascularização ao Doppler colorido, porque são estruturas vascularizadas. O que não teria seria o coágulo, né, que é um acúmulo de hemácia com plaqueta. E o coágulo, que é um dos diferenciais também de outras coisas, a gente não vê vascularização. Aqui, gente, eu vou só tocar esse vídeo para vocês, porque eu acho que fica muito mais fácil de entender aqui, olhando direto na tela o vídeo. Nós temos uma bexiga aqui, nós temos a parede. Conteúdo anecogênico, podem ver que ele está meio acinzentado, tem umas regiões lineares aqui. Essa bexiga tinha sido rompida. Esse paciente era pequeno, ele estava andando na janela do carro do tutor, ele viu outro cachorro, pulou, e o tutor atropelou o próprio cachorro, era uma captiva, era um carro bem grande, com as rodas de trás. E ele foi correndo para o complexo, eram 9h32, perto de fechar. O técnico já tinha ido embora, eu lembro que se não me engano, fui eu que fiz o contrastado desse cachorro, estava rompido. A gente acompanhou depois e a ruptura se resolveu. A gente manteve ele sondado, com a sonda aberta, o tutor não queria operar e se resolveu. O que nós vemos na ruptura? Então, a bexiga pode estar vazia ou distendida, depende, né, se é uma ruptura, se a bexiga se desfez de tão rompida ou se é um furinho. Mas o que a gente sempre vê é líquido livre fora da bexiga, ó. Esse conteúdo preto aqui, líquido, não deveria estar aqui. Sempre que nós vemos ou uma inflamação ou uma ruptura vesical. Eu vou colocar play e vocês verão que do lado de fora da parede, aqui embaixo, conforme eu movo a mão, a gente vê um conteúdo anecogênico e homogêneo. Então, ó, conforme eu mexo a mão, a gente vê ainda mais que tem conteúdo líquido entre o cólon e a bexiga. Isso indica pra gente uma ruptura vesical. Então, na próxima aula, eu vou voltar nesse slide e mostrar de novo o slide para vocês, mas fica muito mais fácil olhando por aqui. Bom, gente, são 9h20 já. Já falamos bastante aqui, já falei bastante sobre o reprodutor, já iniciei urinário. Então, na próxima aula, aula prática, se não me engano, na outra